Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de Sociedade Chesterton Brasil e aqui mais um encontro hoje com uma proposta nova. Então, pessoal, sou o Vitor, estou aqui com o professor Rodrigo e vamos dar início hoje à série de História das Histórias. Começaremos pelas histórias de detetive, além de muito afetas ao nosso caro Chesterton. Elas nos oferecem uma vantagem de ser um ponto de partida, que elas são recentes, né? A própria noção de detetive, como esse investigador particular, que vai juntando provas, analisando e investigando um crime, é um ofício novo, né? É um ofício muito recente. E, assim como é recente, são recentes suas histórias, certo? E também tem uma coisa que eu acho, todo mundo que já leu várias histórias, né, especialmente, claro, se você é uma pessoa afeita a ler história no sentido acadêmico da palavra, ou melhor, história mesmo, né, o que aconteceu no passado com os seres humanos. Historiografia. Em sociedade, historiografia, né, a escrita da história. Ou mesmo refletiu filosoficamente sobre os eventos do passado ou do presente, você já deve ter reparado que volta e meia nós somos atingidos pela sensação de que tem alguma coisa de errado com o mundo, né? Aliás, inclusive o nosso querido Chesterton já procurou responder essa pergunta, ou pelo menos usou essa como um mote de um de seus artigos, que é justamente o que há de errado no mundo, né? Inclusive há a anedota muito boa, dizem que uma revista escreve para ele. Então pergunta, né, o que há de errado no mundo, na opinião dele, e ele escreve eu, assinado J.K. Chesterton. Então nós estamos diante de uma volta e meia da sensação de que tem algo de fora do lugar que deveria estar, um crime que foi cometido, algo que nos foi roubado. E parece que todas as boas histórias, elas acabam girando diante do drama dos personagens, em busca de ou lidarem com as consequências disso que foi desordenado, ou então procurarem ordenar isso que está fora do lugar, ou o crime que foi cometido. Organizando o mundo ao seu redor, Isso. Organizam-se a si mesmos. Exatamente. Ou então alguém que está bem organizado vai lá e organiza a bagunça que encontra num grupo ou num contexto. Também. Uma coisa que ontem ainda conversava com outro professor aqui no Instituto, a investigação nas histórias de detetive, ela segue uma série de passos, né? O local onde ocorreu o crime, Exato. O momento, o suspeito, quem infligiu a quem, como, Perfeito. né? Tudo que vai desencadear num porquê. Importante também a motivação. Sim, que é o que muitas vezes nos traz até aquele elemento de virada das histórias de detetive. Claro, evidente. Né? Que o momento que o porquê não bate é o momento que se descobre que não pode ter sido aquela pessoa. Ou então, porque não há motivo. Ou então porque eu não percebi a motivação do criminoso, ele pode passar acima de qualquer suspeito durante a história toda. Exatamente. Mas se a gente olhar para os grandes arcos de detetive, né? Para o Sherlock Holmes, Lupin, até o próprio Padre Brown. Padre Brown um pouco menos a esse estereótipo que eu vou trazer, mas a gente pode ver que esses detetives, eles viram o mistério do leitor. Sherlock Holmes passa a ser aclamado não só por quão interessantes são os quebra-cabeças de suas histórias, mas pelo personagem passar a ser um grande quebra-cabeça que os leitores queriam saber mais sobre, queriam entender aquelas linhas soltas, aquelas pontas soltas, né? Então, por que ele sumia, por que ele ficava parecia distraído, etéreo, né? Como ele tinha aqueles contatos escusos. Exato. E ao mesmo tempo, por que ele ficou tão diferente do Mycroft, o irmão dele? Exato, né? Primeiro, né? Se foram criados juntos, a própria aparição dele súbita. Eu tenho um irmão que é 2 vezes mais sagaz que eu, percebe ainda mais detalhes que eu. E trabalha para o governo. E aí tu ficava assim, mas nunca se interessou por ser pra coroa. Tá, mas vamos combinar um negócio, né? O cara 2 vezes o Sherlock Holmes, trabalha pro governo, tu quer me dizer que ele não tá fazendo um negócio... que ele tá de perna pra cima? Que o negócio dele é passar pela alfândega ali e ver o que tá sendo, né? Ser fiscal de alfândega pro governo.
Então também fica curioso Ué. isso. Né? Mas não, enfim. não combina. Ou também a sua própria sombra ali, o Moriarty, né? Que Nêmesis do Sherlock Holmes. que por si só também começa a ser um mistério que o público quer investigar. Então, além do próprio caso ter todos esses elementos refletem para um arco maior, para uma estrutura maior. Né? E isso é algo muito próprio do estilo. Sim. Né? Outra coisa também muito interessante no estilo, muito própria do estilo, é o narrador não ser o protagonista. Perfeito. Que a gente pode pegar já do próprio Sherlock Holmes, né, sendo o Watson. Né, para mim, a grande analogia ao Sancho Panza, mas... Tá, com certeza. Lamento. Boa. Assunto para outra hora. Quando a gente falar de Sherlock Holmes, você saberá mais sobre isso. Isso. Mas aqui é só um convite, por enquanto. Então vamos lá. Até recentes, como a série True Detective, de alguns anos atrás. Isso. Deve ter uns 10 anos, eu acho, a primeira temporada, mas, enfim, não assistiu? Vá atrás. Isso. Tem preguiça de ler? Pode ser a sua porta de entrada. Exato, é verdade. Primeiro assista, depois leia, e assim você vai galgando pouquinho em pouquinho. Aqui nós estamos falando da série inteira ou de alguma temporada específica? A primeira temporada. A primeira temporada. Já vou avisando para aqueles estômagos mais fracos, tá? É pesado. O tema da série é muito pesado, o clima é muito sombrio. Mas a cinematografia é extremamente, como dizem em inglês, gráfica. Ela é muito explícita. Exato. Ela é muito cruenta. Ela é gráfica, explícita, trabalha com um ambiente que psicologicamente pesada. Exato. Por exemplo, não é só a questão do ambiente. Vocês sabem que existe um estilo que é o gótico sulista, da qual a gente poderia dizer que True Detective bebe bastante. Isso é interessante também, Sim. Porque a gente tem, por exemplo, pegando aqui a história das histórias, Edgar Allan Poe praticamente como um dos principais... Não, o fundador do gênero. Fundador do gênero. É o fundador do gênero. É o primeiro cara que escreveu a história de detetive, por isso esse livro está aqui e por isso falaremos dele na próxima oportunidade. Se vocês querem pensar assim que uma das coletâneas mais famosas de contos do Poe é histórias de horror, mistério e morte. Sim. E o fundador do estilo. Porque, gente, vamos combinar. Então, vocês querem entenderem um pouco o que a gente tá falando, quanto essa coisa do sombrio anda junto com a coisa do céu de detetive, basta vocês pegarem aí qualquer cara que fale de trabalho, né, do detetive, da pessoa o técnico forense. Isso. No ambiente de um crime de assassinato, pra vocês verem um cara ou uma mulher que já tá há anos naquilo ali, falar pra vocês que ainda hoje é um ambiente perturbador. Totalmente, macabro. Ninguém se acostuma com um negócio desses, né? Sim, com a atrocidade. Exato. E há uma coisa sobre o True Detective, que é uma indicação que eu particularmente sou bem afeito, porque ele presta uma grande homenagem à história da história de detetive. Porque a história de detetive, tendo o Poe como fundador, do Poe a gente tem dois braços ali. O do Sir Arthur Conan Doyle, que é a história de detetive mesmo, que é até onde a gente vai descer ao Chesterton. E a linha das Weird Tales, né? Dos contos estranhos, dos contos macabros. Ótimo, exatamente. Que vai para toda a linha, para os afeitos ao estilo de H.P. Lovecraft e companhia. E a série, inclusive, um spoiler de primeiro episódio. Tá dentro disso também. Um spoilerzinho de primeiro episódio. Há uma caracterização, o Rei de Amarelo, na série. Puxa, vai tá lembrança do Chambers. Que é, junto com Poe, o pai de Lovecraft. Né? E foi inspirado pelo Poe. Então, assim, a gente tem a mescla ali das fontes mesmo, da nascente da história de detetive, do gênero. Isso. E seus irmãos e primos acontecendo na história. É isso que eu quero. Você talvez tenha ouvido falar vários nomes agora e talvez você tenha até um pouquinho perdido no que a gente está falando. A gente vai trazer você de volta agora para o lugar onde a gente está. Tudo que nós estamos falando aqui é tentar trazer para vocês qual é a nascente. Agora o Vitor falou as coisas muito bem mesmo, quando ele agora sintetizou qual é o assunto dessa nossa conversa aqui. A gente ir como aqueles descobridores lá
né, do século XIX que tentaram encontrar a nascente do Nilo e encontraram, depois de muito sangue, suor e lágrimas, a gente está tentando entender onde é que se localiza nesse reino ou nessa terra de histórias, onde está localizada a nascente das histórias de detetive. E quais são seus ramos também. Exato. Depois que esse caudal Exatamente. sai, Onde é que ele vai. Exato. Onde vai desaguar. Exatamente. Tá. Né? Então aqui a gente já listou isso, a questão dos contos estranhos, do Weird Tales, das histórias de horror e mistério, do próprio espírito urbano. Sim, sim. É isso que o Vitor estava falando, é uma história recente, tão recente quanto um mundo urbano. Exatamente, exatamente. Onde se passa a ter uma sociedade convivendo no caos da ordem. Isso, tentando procurar uma organicidade no meio do caos. Eu gosto muito dessa ideia de caos da ordem, né? Porque o caos natural, ele é por excelência, um caos desordenado mesmo, né? Ao inesperado. Claro que quem vai se debruçar sobre o assunto vai ver que há padrões que se repetem, mas de forma não humana. Porque, evidentemente, é o padrão natural. Agora, a cidade, ela tem esse elemento caótico num espaço que é delineado para não ser caótico. Isso. Entendeu? Porque há uma natureza humana. Exatamente. Há uma natureza humana. E contra a vontade humana, ela como se diz, quando a gente não pode prever? Imprevisível. Exatamente. Eu acho que talvez o Vitor tenha tocado num ponto aqui que é bem importante também. Nós temos, talvez, como resultado, os contos de detetive talvez estejam trazendo para nós. Primeiro, o Chesterton vai elaborar a ideia de que eu posso estar lidando, na verdade, com uma nova forma de lidar com os meus sentimentos da história de cavaleiros, né? A floresta ou o local indômito é a cidade. O bruxo do mal, ou o rei perverso que conta com forças das trevas é o assassino, ou a quadrilha, ou coisa que valha. E o cavaleiro com os seus ajudantes é o detetive com o seu auxiliar e assim por diante. Mas talvez exista também no fundo esse sentimento de uma luta pessoal do homem com a proporção da cidade. A cidade não tem uma proporção natural. Ela é quase como que um monstro. Que também esse herói precisa, de alguma forma, aprender a entrar num certo acordo. A cidade é dado. Agora ele está na cidade e na cidade terá de permanecer. Não tem como voltar atrás. Exatamente. É o novo status quo. Exato. É a nova realidade humana. Inclusive, eu quero chamar a atenção para um outro livro de detetive para mim, que trata muito dessa coisa. A gente nunca pensa assim, mas ele, inclusive, há pessoas que se dedicam a esse personagem que chamam ele assim. Que é o Batman, que é Gotham City. Sim, que talvez na contemporaneidade seja o exemplo mais patente desse tipo de coisa. O maior detetive do mundo. Exatamente. Inclusive as histórias do Batman, quando, na sua nascente ali, quando foram lançadas, eram Detective Comics. Tá aí, ó. Né? O Superman eram Action Comics e o Batman eram Detective Comics. E é isso que significa DC. Olha só. Olha só, por isso que eu sempre fui mais time DC, tá? Vocês me desculpem, os filmes não são tudo isso, mas os HQs... O gibi é melhor. Que graphic novel nada, cara. É gibi mesmo. Maurício Souza nos ensinou. É isso aí. Um abraço, Maurício Souza. Eu li bom, outro efeito, né? Outro mérito que faz a história de detetive um fruto do seu tempo, inegável. Bom, quando a gente fala um fruto do seu tempo, final do século XIX, metade ao final do século XIX, né? Segunda metade do século XIX, que é um tempo dos homens de ciência. É o nosso finalzinho ali do iluminismo, começo de Revolução Industrial, onde a gente de fato vai ter ali um homem profundamente materialista. Então, mesmo as histórias de detetive que tratam do sobrenatural, ou pega elementos de cultos, conspirações ocultas e, enfim, o impossível,
normalmente o detetive ele vai ser aquele elemento, aquela fagulha de luz no meio do escuro que vai mostrar que por mais incrível que seja, não é inexplicável. O fenômeno é incrível, mas exatamente. Tem que ter uma explicação racional. Ele não é impossível. Isso. Né? Até aquela citação, agora não me lembro ipsis literis dela, mas quando excluímos o impossível, só nos resta o possível. O possível, exatamente. Exatamente. E tem até o primeiro agora, uma das releituras do Sherlock Holmes que surgiram ultimamente, que é essa com o Robert Downey Jr., que eu uso até reclamaram que ele tá parecendo mais Homem de Ferro do que o Sherlock Holmes. Sim, o que é antes do Homem de Ferro, mas... Isso, exatamente. Ou contemporâneo, né? Na mesma época. Por ali, ele vai falar, ele vai começar trabalhando justamente com a ideia de que o que está por trás ali são crimes sobrenaturais. E aí termina a história, na verdade, desmascarando o que realmente aconteceu. E é engraçado, né? Porque aqueles 2 filmes, eles... Eu gosto particularmente. Gosto é uma palavra forte, mas eu acho que tem seu valor. Ele tem que é principalmente o segundo, que ele não só tem a pretensão de fazer o efeito, né, o desmascarar o sobrenatural, como ele começa desmascarando a sobrenaturalidade da morte do Sherlock Holmes. Total. Ele faz uma humanização do Sherlock Holmes que os fãs de Sherlock Holmes não gostam, mas pra mim é algo que há de interessante, realmente interessante ali. Cara, e aí a gente vai entrar numa outra coisa, mas aí com uma pergunta que vai ficar mais pra frente, né? Não era um personagem... Sherlock Holmes não seria um personagem melhor se ele tivesse, de fato, morrido e acabado nos despenhadeiros da Áustria, na batalha com o Moriarty. Mas aí tem pano pra manga. Tem muito pano aí pra manga. É o próprio debate da vida do Arthur Conan Doyle. Vamos juntar isso no debate sobre Capitu traiu ou não traiu. Seu próprio arrependimento em voltar a escrever Sherlock Holmes. E que eu entendo que perfeitamente. Inclusive atribuem, né? Gente, como eu concordo. Gente, a história tá boa, acabou. Uma das melhores alcunhas que eu... Não é melhores, mas mais interessantes, mais intrigantes de se discutir que eu já vi pro Sherlock Holmes é o personagem que matou o autor. Putz, caramba, baita. Eu nunca tinha ouvido falar essa, mas eu achei sensacional. 2 episódios trataremos do Sherlock. Isso. Ainda não é a hora. Ainda não é a hora, segura. Pessoal, fica o convite. Próximo encontro, olharemos com carinho para os assassinatos da Rua Morgue e outros contos de detetive de Edgar Allan Poe. Assim a gente começa a série que dá início ao nosso História das Histórias. Até a próxima. Até a próxima.